Mas aí, meninos, meus amiguinhos, meus companheirinhos de aprendiz de feiticeiro, né? Então, o Cadu já está me sinalizando aqui, meu diretor de estúdio. Fala quem tu é. Pô, eu sou o professor Dimas Vilaça, professor de ciência, professor do Vieduca, né? E nós estamos gravando aí para o Química Inteligente, eu sou o coordenador do projeto, e também gravando para o meu canal, prof.Dimas Vilaça, lá no YouTube, né? YouTube Edu. Muito bem. Moçada, aula anterior, nós tínhamos começado uma sequência, né? Sobre um dos tópicos de maior incidência no Enem e nos grandes vestibulares de norte a sul, de leste a oeste, concursos militares, que é Química Ambiental, né? Um tópico novo, relativamente novo, e nós fizemos um mapeamento, pesquisando na internet, e encontramos 6 tópicos de Química Ambiental muito agradáveis, que aparecem todo ano. Primeiro, o aquecimento global, que tu viu na aula passada. Tu viu que o aquecimento global é só o aumento na velocidade do efeito estufa, né? Ou seja, o efeito estufa é um efeito natural, fica bem ligado nisso. Já existiu outras vezes e faz parte, inclusive, da dinâmica de manutenção da vida na Terra, né? Você sabe que nós somos de um patamar de temperatura estabelecido entre 0 e 45 por conta das nossas enzimas, enfim. E nós vimos que o homem agrava, o homem pode acelerar, ou melhor, poderia refrear, poderia diminuir, né? E já temos algumas aulas gravadas sobre isso também, tanto no canal quanto no site, mas vimos, ficou tranquilo o aquecimento global, fizemos as questões do Enem. Nós estamos pegando as questões de 2 e 5 para cá, que caíram mais. Na aula de hoje, nós vamos continuar com Química Ambiental e vamos abordar a chuva ácida, você sabe disso. O pH da água, você também sabe bem disso, né? A 25 graus, o pH varia com a temperatura, tome cuidado. Mas o pH medido a 25, nós temos algumas aulas sobre isso também, é 7, né? Ou seja, a concentração hidrogeniônica é igual à concentração hidroxiônica, HOH, dando H+, mais OH-. Então o pH da água da chuva seria 7? Não, não é. Quando ele abaixa de 7, como consequência das atividades humanas, normalmente, né, você diz que você tem uma chuva ácida. E ao contrário do que muita gente boa pensa, esta chuva ácida, ela pode ser consequência, mais frequentemente eu diria, pode até ter outras variações, mas normalmente a chuva ácida é consequência do aumento da produção de CO2. Tu vê que coisa curiosa, o aumento da produção de CO2 por queimadas, por combustão de combustíveis fósseis ou até combustíveis renováveis, como o próprio álcool, né? Vai produzir CO2. O CO2, olha, está gravando o efeito estufa aumentando o aquecimento, mas também o CO2, ele pode, é um gás de baixa densidade, quando ele sobe para as camadas superiores, vai reagir com a água da chuva. Então, esse primeiro caso, preste muita atenção, é comum, por exemplo, em megalópolis, como São Paulo, né? Você tem, ó, então estamos aqui, ó, aqui já foi, já estamos ok. Aula de hoje, chuva ácida. Vamos fazer um roteiro que a coisa rola melhor. Então, observe. Quando você queima gasolina, gasolina é C8, ó, H18, melhor, a gasolina é de boa qualidade, né? É o 2,2,4-trimetilpentano, chamado de octano. Mas a gasolina vai de C6H14 até C10H22. Mas essa, vamos pegar a gasolina de melhor qualidade. Muito bem. Quando ela reage com o oxigênio, você tem uma combustão. Isso lá no motor do seu carro, do seu barco, né? Enfim, queimando qualquer tipo de... Pode poder estar queimando diesel também. Isso vai produzir, olha o vilão aí, o CO2 mais água. Observe que agora, e obviamente mais energia, que vai ser utilizada para movimentar os pistões lá do seu motor, a combustão interna. Agora, observe que esse CO2 vai subir, ó. Quando o CO2, que é gás, sai pelo escapamento, presta atenção agora aqui, ó. Esse CO2 nas camadas superiores, atenção, ele vai reagir com a água. Então esse é o primeiro tipo de chuva ácida, ó. Na verdade, é bom você repassar que isso é uma propriedade dos óxidos, chamados de óxidos ácidos ou ametálicos, também conhecidos como anidridos. O CO2 é o anidrido carbônico. O pessoal fala de óxido de carbono 4, mas é o anidrido carbônico.
Quando ele reage com água, é uma propriedade dos anidridos ou óxidos ácidos, chama hidratação do anidrido. Quando você hidrata o anidrido, você produz um ácido oxigenado. No caso aqui, ó, você vai produzir o H2CO3, o ácido carbônico. Observe, esse ácido é muito instável. Normalmente a gente representa ele assim, ó, porque a tendência dele é de se decompor. Ele normalmente não aparece no segundo membro. E é um ácido fraco também. O ácido carbônico, ele aparece bastante nos refrigerantes. Ele vai produzir o refri, coloca lá, pega lá o xarope, coloca dentro da lata ou da garrafa e mete uma pressão por volta de 4,5 atm e injeta CO2. O CO2 dentro do refri, ó, reage com a água e forma ácido carbônico. Lacrou. Quando você abre, a pressão do refri volta a ser a pressão local, então a reação ocorre ao contrário. Agora ela vem de lá para cá, ó. É isso que faz com que saiam aquelas bolinhas, né? Que fazem aquela cócega no nariz. Então o CO2 é um dos ácidos refrigerantes. O outro é o H3PO4, o fosfórico. Também um ácido fraco. O fosfórico é utilizado mais para dar aquele gostinho cítrico, né? Bem acidulado. Mas o ácido carbônico é exatamente o que acontece também, por exemplo, nos espumantes, né? Champanhes, espumantes, que ocorre a fermentação, produz CO2, quando você abre, faz aquele barulho. Então, o CO2 produzido pela queima de combustíveis fósseis ou por queimadas também, ele sobe, reage com a água, forma ácido carbônico e chove ácido carbônico nos locais onde a reação aconteceu. Não é, normalmente é coisa de megalópole, né? Ou de lugar que tem queimada. Mas esse não é um ácido que cause grandes problemas, porque é um ácido fraco, né? Então, mas mesmo assim vai mudar o pH, mudar o pH de solo, enfim. Então esse é o primeiro mecanismo. Lembre-se, combustão de combustíveis fósseis, combustíveis renováveis e queimadas. Então o primeiro caso, CO2, tá. O segundo, que pouca gente também sabe, o segundo tipo de chuva ácida, ela é produzida aqui na nossa região, aqui no sul do país. Nós temos o caso aqui de lugares que a coisa é muito visível. Por exemplo, aqui próximo a Florianópolis, em Tubarão, nós temos 3 usinas termoelétricas. Você sabe que as termoelétricas podem ser por combustão, queima de carvão, como aqui, nas usinas chamadas Jorge Lacerda 1, 2, 3, mas pode ser também energia termoelétrica, não por combustão de carvão, pode ter por radiação. Por exemplo, Angra 1, 2, 3. Em Angra, o combustível nuclear, quando você abaixa as varetas dentro da piscina, aquece a água, por radiação alfa, beta, gama, a água passa para vapor e gira as pás da turbina. As duas são termoelétricas, só que uma é termoelétrica por combustão e a outra é termoelétrica nuclear, por radiação. E por mais que te assuste, de todas as formas de obtenção de energia, com certeza, as termoelétricas por combustão são as que mais poluem. Uma questão semelhante já caiu no Enem, sobre isso daí, né? A termoelétrica nuclear, o problema é o lixo. Se for bem administrado, sabe, a poluição realmente é menor. Tem a questão do aquecimento da água, que aumenta o meio grau, quando a água retorna, a água que está em volta ali do reator. Mas tudo isso é controlável. Existem lugares que você não tem como ter uma usina hidrelétrica. Em alguns países você sabe disso. Então, mas em Tubarão, ele usa carvão. Ele está queimando o carvão. Esse carvão, o carvão nosso aqui, ele é, em tese, ele era retirado aqui mesmo do sul, por isso que construíram essas termoelétricas, tinha muito carvão mineral, a hulha. Então, ó, a combustão da hulha, olha aí, mais O2, vai dar CO2 mais energia. Ó. O que deveria sair pela chaminé é o CO2, mais energia, né? A energia que vai girar as pás da hélice do gerador elétrico. Entretanto, o nosso carvão, ele é contaminado com enxofre. Tome cuidado com isso. É a famosa pirita, tem um cheiro muito ruim, né? A pirita, o FeS2, tá? Então, como o nosso carvão é contaminado por pirita, observe que não tem só a combustão do carvão para aquecer as caldeiras, fazer a água virar vapor. Não. Você tem também, agora, muita atenção aqui, o segundo tipo de chuva, essa eu acho bem mais grave. Você tem
o enxofre da pirita, do FS2, que vai ser queimado. Atenção. Esse enxofre, ao ser queimado, reagir com o oxigênio, combustão, portanto, também é uma oxidação, vai produzir SO2. O SO2, olha só, duas vias. É um gás. Hoje eles usam bastante filtros e tal, antes soltava tudo na atmosfera. O SO2 sobe como gás, reage com a água das nuvens, ó, das camadas superiores da atmosfera, e vai produzir H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Tá? Você nota que isso aqui vai chover em volta dessas cidades onde se queima o carvão com a pirita. Mas isso não é o pior. O pior é ter uma segunda via, que esse SO2 aqui, ó, ele pode subir e reagir com meio mol de oxigênio. Ó. Cada 1 mol de SO2 reage com meio mol de oxigênio. Ó. Tá? E vai ser transformado em SO3. Ó. Então pode chover o ácido sulfuroso, que é um pouco mais fraco que o sulfúrico. Olha, observe que essa oxidação aqui do SO2 vai produzir SO3, ó, que também é um gás. Ó. Aqui é o dióxido de enxofre, aqui o trióxido. A gente costuma chamar de anidrido sulfuroso. Mais água, ácido sulfuroso. Anidrido sulfuroso mais meio de O2 é SO3, o SO3 sobe. Nas camadas superiores, o trióxido de enxofre, eu costumo chamar de anidrido sulfuroso, alguns chamam de óxido de enxofre 6, né? Na verdade era S2O6. Ele reage com a água, bastante mais grave, ó. Olha só. Aí, agora vai chover H2SO4. É por isso que nas regiões que é o ácido sulfúrico, então pode produzir o sulfuroso e o sulfúrico bastante mais forte. Por isso que nessas regiões em que se utilizam as por combustão, normalmente a vegetação é toda queimada, amarelada, você passa nos arredores do Tubarão, hoje melhorou um pouco, quer dizer, diminuiu um pouco o efeito, porque botaram alguns fios, depois da gente pressionar muito, mas as pessoas continuam tendo dermatites, as pessoas continuam tendo problemas respiratórios. Eu tenho amigos que são pneumologistas, trabalham na região, eles falam muito para mim, alergologistas, problemas de pele, problema de alergia, problemas pulmonares e os danos na vegetação. O pH do solo vai cair muito, porque o ácido sulfúrico já é um ácido forte, né? Ó, 4 oxigênios menos 2, 2, a gente fala o delta é 2, ele já é um ácido forte. Note que aqui, ó, é 3 menos 2, dá 1, o ácido é mais fraco. Essa diferença de oxigênio para hidrogênio, ela pode ser usado, ao invés de usar o grau de ionização alfa, para caracterizar se o ácido é fraco, forte ou moderado. Então o ácido sulfúrico já é um ácido forte, já vai causar problemas. E também, então você já viu, pode ser com CO2, queimada, em metrópolis, que é queima de combustíveis fósseis, ácido carbônico, fraco, sem problemas, tá? O sulfuroso já é mais grave, e o sulfúrico que é mais grave. Mas além disso, tem um terceiro, que pouca gente se lembra, um terceiro tipo de chuva ácida. Ó, então já vimos com o CO2, já vimos com a queima do enxofre, SO2 semi-oxidado, o SO3. Um dos óxidos do nitrogênio, aliás, o nitrogênio é um elemento que você tem que ter muito cuidado, porque ele forma vários óxidos, né? N2O, NO, gás radiante, N2O. Esses normalmente são gases neutros, são óxidos neutros, inertes, gases que têm dificuldade para reagir. Mas um dos óxidos do nitrogênio presente na atmosfera é o N2O4, ó. Olha aqui, que pode ser simplificado, normalmente para NO2, ó, o dióxido de nitrogênio, ou óxido de nitrogênio 4. Esse óxido de nitrogênio, presente na atmosfera terrestre, quando ele reage com água, olha que coisa interessantíssima. Quando ele reage com água, também estou hidratando um óxido de nitrogênio, que é um metal. Eu vou ter não um, mas 2 ácidos. É aqui que às vezes vocês se perdem um pouquinho. Ele vai produzir tanto o HNO2, que é o ácido nitroso, ó, também o delta aqui é 1, não é tão forte assim, mas vai produzir um único ácido controlado pelo exército no Brasil, o HNO3. Sabe por quê? Porque o HNO3 é utilizado na síntese de explosivos convencionais. Trinitrato de tolueno, o povão, trinitolueno, TNT, trinitrato de tolueno.
Lá na Química Orgânica, no módulo 4 do Química Inteligente, tem associações. E o curioso aqui é que ele também pode ser utilizado para produzir o TNG. O povão fala trinitroglicerina, trinitrato de glicerina, né? Glicerina é o ácido nítrico, mas o propanotriol, propanol, vulgarmente aí o glicerol. Então o exército controla para evitar que as pessoas possam produzir explosivos mais facilmente. Então o ácido que é controlado pelo exército é o HNO3 por causa da síntese de explosivo. Pode ser uma questão que pode pintar. E aqui eu produzo os dois, ó. Então, olha aí, o NO2 é gás, sobe, reage com a água, vai chover ácido nitroso, ácido nitroso e nítrico. Esse é o delta D1, mas esse é o delta DO2, ele já é tão forte quanto o sulfúrico. Então, nessas regiões pode chover ácido nítrico também. Quais são as consequências? Primeiro, eu já te falei, dermatites, né, alergias, problemas pulmonares, há muita reclamação nesse lugar de problemas pulmonares. O Enem fez essa abordagem. Eu escolhi duas questões. Vamos para a primeira? O Cadu, uma hora eu vou trazer ele aqui, ele é um moleque bonitinho, legal, trabalha bem, ele aqui. Então, meninos, vamos ver o problema da chuva ácida, o Cadu está te mostrando agora, no Enem de 2009, caderno azul, questão 27. Primeiro exemplo. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, aí, acabamos de falar, econômica e social. Eu diria até de saúde também, né? Entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, o carbono, nós vimos anteriormente, igualzinho nós falamos, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, ácido nítrico, o HNO2, nitroso, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água, preste atenção, com os óxidos de nitrogênio, como você viu, o NO2, pode ser também N2O3 e N2O5, também levaria ao mesmo tipo de ácido, se fosse N2O3 e N2O5. Então, voltando ao texto, esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis, olha aí. A formação da chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, aí, não é só a quantidade, mas mais especificamente do tipo de ácido. Se ele é forte, se ele é fraco, se ele é moderado. Quanto mais forte, maior vai ser a ionização, né? E as consequências para as pessoas e para o solo, para os vegetais, são mais graves, óbvio. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental, de saúde, enfim. Se consideradas concentrações idênticas, então, para todos os ácidos que nós vimos, carbônico, H2CO3, nitroso, HNO2, nítrico, HNO3, sulfuroso, H2SO4, sulfuroso, H2SO3 e sulfúrico, H2SO4, estão na mesma concentração. Presta atenção agora. Concentrações idênticas. Quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas de chuva? Ora, os dois que forem mais fortes. Então, como ele não te deu o alfa, o grau de ionização, você vai calcular o delta. Ó. O delta é do ácido, olha, número de oxigênio, 2, menos hidrogênio, 1. Então aqui o delta é 1. Olha que o delta aqui, ó, o delta do nítrico é 3 menos 1 é 2. Então é claro que se está na mesma concentração os dois, esse vai liberar mais hidrogênio, o pH vai cair mais. Tá? Esse é um ácido mais forte. O mesmo valendo para H2SO3, olha, sulfuroso, e H2SO4, o sulfúrico. Observe que o delta aqui, ó, é 1, 3 menos 2, e aqui é 2. Então, o sulfúrico é mais forte do que o sulfuroso. Obviamente que os dois são os mais fortes. No carbônico, H2CO3, o delta é 1. Então, você matou sem o alfa, o grau de ionização, que seria o número de moléculas ionizadas, sobre o número total, simplesmente usando o delta, que é um truquezinho. Então, nós marcamos, sem sombra de dúvida, a letra D. Ácido sulfúrico e ácido nítrico. Tranquilo. Muito bom. Agora, vamos para o próximo exemplo. Ainda sobre chuva ácida. Então, essa também é uma prova já de 2 e 11. Caderno azul, eu realmente uso o caderno azul para padronizar. Questão 15, Cadu está te mostrando aí, ó. Olha o texto, eu vou ler para nós. Então vamos lá. Em 1872, Robert
Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Tal como, moçada? Após a Revolução Industrial, aumentou a concentração de CO2 no ar. Tá vendo? Isso não é recente. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, ou também de NO2, no caso aí mais específico era mais CO2, né? E mais enxofre. Enxofre na atmosfera que ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, isso é o mais grave, sacou? Porque com o vento, ela pode ser deslocada. O dano maior não vai ser no local, vai depender qual é o comportamento dos ventos nessa região. Então, isso tem que ser levado muito em conta. Então não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao ser lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reações em regiões muito distantes. A água, de forma pura, apresenta pH 7, já comentamos, concentração hidrogênio iônica igual a hidróxido iônico. E ao contactar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6. Isso pode inviabilizar culturas. Quando o solo é muito ácido, a gente bota óxido de cálcio, CaO, popular cal virgem, aquele pozinho que se compra para fazer argamassa. Né? Exatamente, porque vai formar CaOH2, que é uma base, e neutraliza a acidez. Uma questão também legal que eu não tinha lembrado. Ó. Depois a gente volta. Vamos voltar aqui ao nosso assunto principal. Ao contatar agente poluidores, modificando pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando muitas consequências negativas. Muito bem. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de grandes problemas no meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade, com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, vamos lá, a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. É essa, não precisa nem ler as outras. Só você lembrar aqui que normalmente as estátuas são mármore, que são carbonatos, são sulfatos, são sais, que vão ser corroídos. Né? Então, nessas cidades que eu citei para você, nos arredores aqui de Jorge Lacerda, as 3 usinas nossas aqui do sul, que são termo, aqui especificamente Santa Catarina, você nota todas as estátuas corroídas. Você nota, assim, uma aceleração, inclusive, na degradação das estruturas metálicas. Tem que se usar muito antioxidante, como o Zarcão, que é o PB3O4, usar os metais de sacrifício em pontes, essas coisas, onde tem chuva ácida, porque ela vai corroer metais. E ele não considerou aí o que eu acho muito grave, que são os problemas de saúde, né? As alergias, as dermatites, as rinites, os problemas pulmonares, problemas respiratórios, enfim, letra A sem sombra de dúvida. Mas vamos dar uma checada na B, na C, D e E, só para o desencargo de consciência. B, diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Não é verdade, porque até pode ter induzido o aluno ao erro, porque o CO2 não é o único gás do efeito estufa. Tem o metano, CH4, que é quase tão importante quanto o CO2. Então a 2 não é verdadeira, a B não é verdadeira. C, a destruição da fauna e da flora, isso é verdade. E redução dos recursos hídricos, com o assoreamento de rio. Não tem a ver com o assoreamento de rio. Destruição de fauna e flora, sim. Mas assoreamento de rios é um outro assunto lá embaixo, nós vamos falar, ó, é a próxima aula, sobre lixo, tá? Também não. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão. Não, a chuva ácida não aumenta a precipitação pluviométrica, ela faz simplesmente o pH da chuva cair. Corroendo em curto prazo automóveis, isso é verdade, corrói automóveis, fios de cobre, da rede elétrica. Cobre também é mais difícil, porque o cobre é um metal que resiste bem a esse tipo de ataque, por isso que era usado, só que é bastante caro. E a degradação da terra nas regiões semiáridas. Não precisa ser semiárido, pode ser em qualquer local. Localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Não. Isso aí está mais ligado a retirar a cobertura vegetal e tudo. Letra A, sem sombra de dúvida. Corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. Aqui em Floripa a gente nota já em certos locais os corais, branqueamento dos corais e tal, exatamente por conta da queda do pH da água no mar também, né, com essas chuvas. Muito bem, meninos. A gente continua logo nessa sequência, nós ainda temos mais para ver o lixo, camada de ozônio, desenvolvimento sustentável e química verde. A gente vem na sequência. Caduzinho tá mandando um beijo para vocês. Próxima aula ele falou que vai vir bonitinho, barbeado, pentear o cabelo e vai vir se apresentar para vocês aqui, o meu novo diretor. Muito obrigado, crianças. Fiquem com Deus, tá? E
Namastê.